Muito bem, pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, e hoje eu estou aqui no Jockey Club ao fundo para mostrar para vocês com detalhes e com bastante luz agora o novo Volkswagen ID4 ou ID4, né, o SUV 100% elétrico da marca, que deve chegar ao Brasil em breve. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o SUV 100% elétrico da Volkswagen, lembrando para vocês aí que é um dos modelos elétricos mais vendidos da Europa também. Então vamos lá, pessoal. O ID4 aí é um modelo elétrico de tração traseira aqui no caso, a gente já vai chegar nos detalhes aí com relação à motorização, né? Mas a gente tem um conjunto ótico aqui, que é o sistema IQ-Lite, que é praticamente o mesmo do sistema Matrix da Audi, né? Um sistema de farol inteligente acima do nível de tecnologia do Volkswagen Taos aqui, que conta com farol automático. Aqui é um sistema mais avançado comparado a ele. A gente tem aqui, né, sensor de estacionamento dianteiro, né, a grade nesse estilo meio colmeia aqui, né, para dar uma aparência um pouco mais esportiva para o carro. E o símbolo da Volkswagen na linha elétrica é totalmente branca, né, para dar uma diferenciada aí comparado aos demais modelos da marca. Notem a luz de seta, né, fica na parte inferior aí do carro. E foi nos IDs, principalmente no ID3, que estreou, né, essa barra de LED na parte frontal do carro, né. Foi nas linhas ID que isso apareceu, que a gente conheceu no Taos aqui, mas a Volkswagen vem usando nos seus demais modelos. Então ficando bem de frente com o carro, né? Vocês estão notando aí o porte deste SUV, que tem uma altura relativamente baixa, né? Se a gente parar para pensar em SUVs, né? Mas mesmo assim se enquadra, né? Então, ó, ficando bem em 3/4 aí, vocês estão vendo aqui as rodas de 21 polegadas desse modelo, característico, né, de todo estilo crossover, né, você tem esse detalhe na caixa de roda, né, passa ali de um detalhe a outro, né, aqui um pouquinho mais elevado, justamente aí para os pedriscos baterem mais na parte plástica do que na lataria em si, né, então aí mostrando para vocês todo o conjunto, 235 perfil 45 de aro 21 na parte dianteira. Essa daqui é uma unidade First Edition, né, que no Brasil a gente vai receber uma outra versão equivalente, né, ao nível de equipamentos desse carro, porque a versão First Edition já não é vendida mais oficialmente pela Volkswagen, porque já faz mais de um ano de produção do carro. Ficando bem de perfil, né, para vocês notarem aí o porte do ID4, então aí, né, todos os detalhes, né, notem aí, né, a altura em relação ao solo realmente um pouquinho mais baixa, né, no que se diz respeito a SUV, principalmente comparado ao XC40 puramente elétrico, que por enquanto seria o seu principal concorrente na faixa de preço, já que esse modelo mais ou menos aí custa quase 50 mil euros, o que enquadraria quase na faixa dos seus 400 mil reais, né? Então mostrando para vocês, ele conta com kit de câmera 360, então tem uma câmera aqui, tem uma lá no símbolo da Volkswagen que eu já vou mostrar para vocês, com retrovisor pintado em preto por conta dessa versão, e uma moldura levemente prateada como acontece, né, no ID3. REC aqui prateado com teto solar aí panorâmico, notem que a maçaneta tem esse estilo realmente mais aerodinâmico, que ela não puxa, tem um botão aqui dentro para você fazer a abertura. Muito no que vocês viram, principalmente com relação ao Cinquecento puramente elétrico, né? Ele também tem, né, esse mesmo estilo de maçaneta. Aqui está o conjunto elétrico, né, a motorização 100% elétrica desse carro, que conta aí com cerca de 204 cavalos de potência, na faixa dos 32 kg de torque máximo. Sempre com um câmbio automático, né, de uma velocidade, né, no caso duas, né, você tem a ré para trás e o drive aqui para frente. 0 a 100 na casa aí beirando os 9 segundos, né, então realmente é um 0 a 100 bem interessante para um carro de 200 cavalos, né, 204 cavalos aqui com tração traseira. Então você tem uma barra estabilizadora aqui, né, passando bem na frente, né, ligando aqui bem a área da suspensão. E um ponto, né, o conjunto elétrico, ele tá bem na faixa aqui, né, do eixo, que favorece aí ele não sair tanto de frente, né? Então mostrando esse ponto que também é importante. Aproveitar e mostrar para vocês aqui, vamos só tentar acender a iluminação para eu mostrar para vocês. Então, ó, mostrando aqui como luz de lanterna, né? Então aqui fica o conjunto ótico do ID4, então, ó, fazendo esse visual aí, né, praticamente do DRL do carro. Então todos os pontos. Com a parte traseira também tem uma assinatura também bem interessante, né? Vamos chegar aqui e mostrar para vocês. Então você tem vários pontos aqui em LED, né, fazendo esse conjunto ótico com a barra de LED ali passando, né, de uma lanterna a outra. Muito característico com o que o grupo Volkswagen hoje vem fazendo, né? Não só a Volkswagen, mas Audi e Porsche também vem
praticando bastante esse conceito de iluminação traseira. Lembrando que ele também tem seta dinâmica aqui, ó, para quem enxerga o carro pela parte traseira, né? Então, ó, mais uma vez aí o detalhe da seta dinâmica. Obviamente, sensor de estacionamento traseiro aqui. A câmera de ré fica bem embaixo ali, né, do carro. E ele conta com porta-malas elétrico. Como as baterias estão no assoalho, então você tem um porta-malas aí relativamente grande, né, para o carro. Então aí os pontos, né, você tem esse baúzinho aqui embaixo, você consegue puxar essa esteira e colocar aqui para a gente aproveitar mais a profundidade. Dessa forma você consegue colocar coisas mais pesadas no carro com mais facilidade e tirá-las também, né? Você não precisa fazer tanta força para tirar, já que ele está quase na mesma altura. Por isso fica esses baúzinhos mais profundos aqui. E tradicional de alguns carros, a gente tem esse engate que a gente puxa ele para cá, ó, dessa forma, né? Então a gente tem aí alguns engates, né, que ele já vem de série. A gente via bastante isso nos Touaregs também, quando vieram algumas unidades para cá. Apertando, a gente tem o fechamento aí do porta-malas. Então aí mostrando o funcionamento, né? O aerofólio bem aerodinâmico aqui, né, para aproveitar aí a aerodinâmica, justamente a eficiência energética, né? A gente sabe que quando tem essa caída, a gente aproveita até mais a autonomia. Prova que o e-tron Sportback tem um pouco mais de autonomia comparado ao e-tron SUV, justamente por conta da aerodinâmica do carro. E aqui, a gente chegando na parte traseira, né? Então a gente mostrando aqui que o acabamento já é um padrão mais Volkswagen, né? Então você tem detalhes em plástico mesmo, com aqui revestido em couro. O vidro elétrico é automático aí nas 4 portas. Notem aí, né, que você tem apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, além de apoio de braço central com porta-copos. Colocando minha mochila para cá, ó, esse banco está ajustado para minha condução e olha o espaço que a gente tem, ó. Mostrar para vocês aqui o espaço com relação ao entre-eixo, né? São mais de 2,60 m, então realmente é um entre-eixo muito significativo para o carro. Então aí o espaço para vocês, com saídas de ar aqui nessa região, e ele também tem ar-condicionado digital de 3 zonas com 2 tomadas tipo C. O teto solar aqui está parcialmente aberto, então mostrando aí para vocês o detalhe do teto solar. Iluminação direcional em LED. E aqui, ó, um porta-objetos, né? A gente pode colocar aqui fio de celular para carregar, né? Aqui tem mais um revisteiro, né? Você pode colocar tablet, enfim, o que você achar melhor com relação, né, ao seu uso. E já na parte dianteira, mostrando aqui o bom acabamento também, né? Então aqui, né, a gente tem esse detalhe de acabamento. Aqui a gente consegue ver mais a iluminação ambiente, né, que está azul nesse caso. E a maçaneta aqui do carro. Curiosidade para vocês, pessoal, ele só tem aqui 2 ajustes de vidro. Por que e não 4? Porque você aproveita essa função aqui para a gente mexer no vidro traseiro. Então quando ele está amarelo, a gente está no vidro de traseiro, e quando está branco, a gente usa os vidros dianteiros. Já vou mostrar isso para vocês. Aqui é trava das portas traseiras, né, normal, desembaçador do carro, né, dos retrovisores, muito útil aí em dias de chuva. E o banco aí revestido nesse parcial aqui, né, tecido com couro aqui, nomenclatura ID. Então, banco elétrico com massageador, né, isso motorista e passageiro, bem interessante. E uma das coisas que eu achei mais legais, as pedaleiras aqui, a gente tem o Play Pause, né, que eu achei bem bacana. Bom, mostrando o espaço dianteiro, né, realmente entrega aí um bom espaço, uma condução de um carro alemão padrão, né, então você consegue sentar baixo, o volante puxa bem, uma sensação praticamente de pilotagem com o carro. Isso é muito interessante aqui no ID4, que é o que eu vou falar para vocês agora, antes da gente mostrar a parte interna, é contar um pouquinho da condução do carro. Bom, pessoal, então aqui estou agora dirigindo o ID4 ou ID4, enfim, né? Cada um ainda está nomeando de um jeito. Bom, modelo 100% elétrico da Volkswagen com tração traseira. Carro muito interessante aí, com 204 cavalos de potência, na faixa dos 30 kg de torque máximo, que tem uma autonomia significativa. Se esse carro realmente chegar ao nosso mercado de maneira oficial, será o modelo com maior autonomia por aqui, já que, de acordo com o ciclo europeu do carro, são 522 quilômetros, que é um número praticamente comum para um carro a combustão, de maneira relativamente econômica. Geralmente a gente consegue andar entre 400 e 500 quilômetros com um tanque de gasolina. Então realmente ele tem uma entrega de autonomia bem significativa. Lógico, se você souber
dosar muito bem aqui o pé do acelerador, né? Sempre mantendo, né? Como a gente tem uma espécie de índice instantâneo de consumo de energia, né? Que fica aqui no painel. Quanto mais no centro, menos energia você está consumindo com o carro, né? Então você consegue ter uma autonomia maior com ele, né? Essa é a grande sacada dos elétricos. E a partir do momento que você começa a dosar o seu pé no freio, você consegue recuperar essa energia. Então você recupera aí alguns quilômetros ao longo de toda essa carga, né? Então é um ponto também bem interessante com o carro. E faz com que você dirija de uma maneira diferente, já que quanto mais você freia, mais você recupera energia. Então aquela sensação que a gente tem de sempre frear em cima, no carro elétrico você tem que fazer o contrário. Frear mais distante, numa frenagem mais longa, vamos dizer assim, né? Mais progressiva, fazendo com que você realmente recupere mais energia do que se você frear em cima, né, de um carro, né? Então é uma maneira diferente de condução. Outro ponto também é que os elétricos também exploram, né, um modo de condução que seria a forma que a gente chama de brake, né, que é o B aqui no painel de instrumentos. Então, pelo joystick aqui, a gente troca o modo de condução do drive para o brake, que é uma espécie de one pedal, né, que a gente tem aqui com esse carro. Então o que acontece? A gente simplesmente nesse ponto aqui a gente pode ativar o brake e automaticamente o poder do regenerativo acaba sendo um pouco maior, fazendo com que ele ande mais freado, entre aspas, né? E faz com que você recupere energia por mais tempo comparado à função drive, que deixa o carro rolar. Então são situações diferentes. Numa estrada, por exemplo, né, num trecho mais plano, é interessante você usar o drive, porque o carro tende a rolar mais e você aproveita isso num plano. Agora, uma descida de serra, né, bastante cruzamentos, as coisas do gênero, se você deixar o brake, o que acontece? O carro tende a frear um pouco mais, né, igual agora, né? Eu vou simplesmente atravessar essa lombada na função brake, ou seja, só com o pedal do acelerador eu doso o tanto que ele freia para você atravessar essa lombada sem fazer aquele solavanco, sem passar rápido, né? E você consegue recuperar um pouco mais de energia comparado à função drive, que a gente já tem o costume de frear mais em cima para atravessar e tudo mais. Então, igual agora, simplesmente eu tirei o pé do freio e a gente vai dosando na função brake, né? Aí, você passou isso, você já está num trecho plano, você vem, volta pro drive, ele tende a rolar um pouquinho mais, e aí você aproveita mais dessa autonomia, né? Então, uma entrada de cruzamento aqui agora, a gente pode vir aqui mais uma vez, né, no brake, né, só dosar aqui no acelerador. Viu ninguém? A gente volta pro drive, né, pra gente despejar essa potência dos 204 cavalos para aproveitar o carro. Outra coisa que chama bastante atenção aqui no ID4, além do isolamento acústico, já que se trata de um elétrico, né, isso chama atenção significativamente comparado, né, com as caixas de rodas, onde a gente não escuta aquele barulho de rolar de pneus, nem nada do gênero. Então a gente percebe que o isolamento acústico nesse carro é muito bem trabalhado, inclusive como a gente viu pelo próprio XC40 puramente elétrico. Ele é um carro com isolamento acústico muito mais bem trabalhado comparado à própria versão a combustão do carro, né? A gente percebe a suspensão com menos barulhos e tudo mais. E aqui a gente tem rodas de 21 polegadas com um perfil bem mais baixo, ou seja, a gente percebe que a suspensão dele, que não está acertada para o nosso mercado brasileiro, que é muito importante a gente ressaltar aqui, está bem enquadrado. É um carro que realmente absorve bem os buracos, não faz nenhum tipo de barulho, e a gente consegue rodar no dia a dia, na nossa buraqueira aqui, lógico, tendo um pouco mais de atenção, é natural, são rodas grandes, mas assim, não é nada fora do normal. A gente literalmente consegue andar bem com o carro no dia a dia, sem ter que ficar preocupado se vai bater ali, se vai raspar, ou coisas do gênero, né? Todo carro elétrico ele tende a ser um pouco mais baixo, mesmo nas suas categorias, como um SUV aqui no caso, ele é um pouco mais baixo comparado aos outros SUVs, mas a gente percebe que mesmo assim ele não passa por nenhum tipo de dificuldade, né? Então, nesse ponto, igual agora, fiz questão realmente de passar naquele calombinho, justamente para sentir, né, a suspensão que ela não sofre, o que é um ponto muito importante para esses carros elétricos no Brasil, principalmente aqui com a roda grande, né, que é proposital colocada, porque aí você tem uma melhor eficiência energética e tudo mais, né, com o carro. Isso é proposital. A própria ID3 tem uma roda muito maior do que o padrão para a sua categoria. Se a gente olhar ali o próprio o E208, né, puramente elétrico também,
ele tem uma roda bem maior, né? E a gente percebe que aqui ele tem uma qualidade de condução muito próxima do que é um carro normal, sobretudo a aceleração. Não é um dos mais potentes, são 204 cavalos. Se a gente imaginar um SUV hoje nesse porte, que é o próprio XC40 elétrico, que bate 408 cavalos de potência, aqui você tem uma condução muito mais branda, racional, comparado ao próprio Volvo, que lá instantaneamente você tem muita potência quando ele acelera e tudo mais. Aqui você tem uma sensação mais progressiva, o que, na minha opinião, acaba sendo até mais interessante para essa transição da gente sair da combustão e partir para os elétricos, porque lá realmente é tanta potência na hora da aceleração que você dá uma se perdida assim a hora que acelera e tudo. Então aqui você tem uma aceleração mais progressiva, lógico, são mais de 30 kg de torque, já é significativo, muito próximo do que é o torque de um Golf GTI, por exemplo, né? O próprio Tiguan também. Mas a gente percebe que é um carro que você consegue domar com mais facilidade, né? Aqui no caso do ID4. E espaço de condução, enfim, não tem o que falar. A proposta de um SUV é realmente oferecer bastante espaço, e isso ele entrega bastante. E por ser elétrico, você tem mais espaço ainda, né? Você não tem toda a parte de câmbio passando aqui, então você consegue aproveitar muito mais espaço interno com um carro elétrico comparado às versões a combustão. Mas agora vamos voltar aí, né, para nossa parte do vídeo detalhes, para a gente finalizar o vídeo aqui. Bom, então agora vamos para a parte interna para a gente mostrar o que tem aqui no ID4. Então vamos lá, pessoal. A chave do modelo totalmente nova, né, estilo Black Piano. Então mostrando aí a chave. A gente pode deixar ela aqui. Para a gente dar a partida no carro, ó, basta a gente pisar no freio que vocês vão ver que o painel vai acender, ó. Viram? Pisei no freio, automaticamente o carro liga no modo parque, obviamente, né? A direção é totalmente elétrica, então, ó, a gente colocar aqui, ó, no neutro, né? Só pra gente mostrar a direção elétrica do carro. Ele escreve Ready, então automaticamente o carro está 100% ligado e apto para condução. Os botões aqui a gente já conhece, né? De outros modelos do grupo Volkswagen Audi, mudaram esse conceito. Ele conta com desembaçador dianteiro, né? E não só aquele vento, né? Mas sim o vidro conta, né, com uma película que realmente ajuda para desembaçar, como a gente via em alguns carros ingleses um tempo atrás. Bom, acendimento automático dos faróis com farol automático por conta aí do kit IQ Light. E por aqui a gente manuseia, né, alguns detalhes do painel. Então a gente tem a parte de limitador ali posicionada, né? Então a gente tem um botão touch, tá vendo? A gente consegue manusear dessa forma, né? Limitador e piloto automático. Por aqui também a gente altera mais algumas funções do carro, né? Então se a gente põe em drive aqui, a gente mexe aí no que a gente acha melhor com o modelo, né? Então aí os pontos, né? Detalhes de volume posicionado aqui, além do head-up display que vocês estão vendo lá na parte superior também do carro. Então ali ele mostra assistente de faixa, enfim, né? Velocímetro e tudo que tem direito. Por aqui então a gente manuseia mais algumas funções, né? Então aqui a gente mexe no que a gente acha melhor. Vem com sensor de chuva, retrovisor é sempre crepuscular, com iluminação em LED touch, né? Então a gente toca e ele acende. A central multimídia é um display totalmente novo, então aqui, ó, a gente ajusta de acordo com o que a gente acha melhor. Então, se por exemplo, a gente deixar vermelho, o painel fica vermelho. Se a gente deixar azul, tudo fica azul. Você tem dois tons, então aí tudo dessa forma, né? Então efeitos de iluminação, ar-condicionado aqui. Então se a gente aperta os dois ao mesmo tempo, a gente tem algumas funções, né, do ar-condicionado. Então tudo aí, ó, com banco aquecido aqui no caso, volante aquecido também. Então aí os pontos, voltando aqui, ó, a gente tem a home, né, com mais algumas configurações aí. Aqui uma espécie de, muito parecido com o que é o CarPlay, lembrando que ele tem Apple CarPlay e Android Auto também. Então aí os pontos, né, e aqui quando a gente mexe na temperatura, né, ele aparece uma espécie de pop-up, ó. Então vocês estão vendo, né, ó, a gente desliza, ó, e ele aparece dessa forma. Por aqui seria o Pressense, que é o assistente de colisão, e ele é bem animado, né? Então aqui, ó, a gente ativa ou desativa, né, as funções de sensor de fadiga, assistente de faixa, né? Então aqui, ó, sensor de ponto cego, leitor de placa, enfim, né? E o Front Assist também. Tudo a gente altera dessa forma. Achei bem interessante. Por aqui, parte de climatização que eu mostrei para vocês, e aqui o Park Menu, que seria a câmera 360, né? Então aí mostrando para vocês que a gente faz angulação dessa forma com o carro. E aqui também a imagem traseira, né? E alguns ajustes. Modos de condução, então você tem o Sport, o Comfort e o Eco, além do Individual.
que a gente pode mudar algumas funções. Ó. Então tudo isso daqui é customizável com relação ao modo de condução do ID4, né? Então os pontos aí. Acabamento aqui em plástico duro, com iluminação ambiente, aqui um detalhe em alumínio, com material macio nessa região que vocês estão vendo. Então aqui os pontos, né, do carro. Porta-objetos, que a gente pode tirar daqui e colocar desse lado, a gente pode substituir, tá vendo? A gente pode tirar daqui. Duas tomadas tipo C, carregador sem fio e o apoio de braço, né? Então aqui a gente ajusta, ó, conforme a gente acha melhor com o carro. O teto solar, se a gente empurra, né, a gente abre o vidro, e se a gente vem, a gente fecha o vidro. Lembrando que ele não tem abertura, tá, pessoal? Ele é fixo. Sistema de som é padrão, né, não muda nada, né, comparado a Dyna-Audio, ou Beats ou coisa do gênero. E você também tem aqui em cima, né, uma barra que seria aí o acesso com comandos de voz, como Olá Volkswagen, temperatura em 20 graus. Entendido. E aí ele substitui a temperatura aqui. Então você tem aí alguns modos, né, de comandos por voz. Enquanto a pessoa do outro lado fala, lá acende. E sensor de ponto cego e tudo ilumina, né? É um sistema muito parecido com o que é o Alexa. Achei bem interessante esse ponto aqui com relação ao ID4, né? É um carro muito bacana de conhecer. Então notem aqui, né? Tudo é customizável, né? Tudo é touch. Então achei um ponto legal. E aqui a gente tem um pop-up com relação ao aquecimento dos bancos. Se a gente apertar os dois juntos, ó, a gente liga o banco aquecido, ó. Então vamos lá. Um pouquinho chatinho, né, de mostrar, mas enfim, né? Ó, vamos mostrar desse lado aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue fazer o funcionamento, tá vendo? Então aí, mostrando para vocês, né? Um pouquinho difícil, né? Até a gente acostumar, mas é dessa forma que funciona o banco aquecido aí com relação ao ID4, certo, pessoal? Então, mostrando todos os pontos, né? Tudo que a gente precisava mostrar com relação ao novo SUV 100% elétrico da Volkswagen. E pra gente sair é simples, ó. Só tirar o pé do freio. A gente liga o carro, abre a porta, ó, literalmente ele já desliga, coloca em parque, tudo que tem direito. Lembrando que a autonomia dele é de 522 km, ou seja, realmente é uma autonomia considerável para o carro. E enquanto eu saio, né, eu quero contar para vocês que, pessoal, por enquanto o ID4 não tem preço definido para o nosso mercado, justamente porque ainda não tem uma data de lançamento. Esse modelo deve custar na faixa aí dos seus 400 mil reais, né? Muito que é próximo ao próprio Volvo XC40 puramente elétrico. Vamos esperar aí ver o que a Volkswagen vai fazer. Ele, se chegar no mercado, vai ser entre o final de 2022, começo de 2023. Eu acho que é aí que esse carro deve chegar. Mas enfim, a gente vai saber realmente mais para 2022, quando tiver uma opinião mais concreta com relação ao futuro do ID4. Tanto é que, por enquanto, o ID3 está fora dos planos da Volkswagen aqui no Brasil. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.